Ela esbarrou acidentalmente em um milionário em um café, e agora ele quer levá-la para o altar. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora, aproveite essa linda história. Mel sempre soube que segunda-feira era o dia da semana mais vingativo que existia, mas naquela manhã específica de outubro, segunda-feira havia decidido caprichar na maldade. Primeiro, o despertador simplesmente ignorou sua existência e decidiu não tocar. Resultado, acordou 45 minutos atrasada, com o cabelo parecendo que havia sido penteado por um liquidificador em pane. Segundo, a água do chuveiro resolveu sair gelada, justamente quando ela estava com shampoo nos olhos. Terceiro, descobriu que não tinha mais café em casa quando sua sobrevivência matinal dependia exclusivamente de cafeína. E agora, correndo pelas ruas do centro de São Paulo como se estivesse fugindo de um apocalipse zumbi, Mel tentava calcular quantos minutos de atraso conseguiria explicar para sua chefe sem soar como uma completa irresponsável. Desculpa, Fernanda, mas segunda-feira conspirou contra mim. Definitivamente não seria uma justificativa profissional. Mel trabalhava como assistente de marketing em uma agência pequena, mas animada, onde criatividade e café eram as duas únicas moedas de troca realmente importantes. Aos 22 anos, ela ainda estava descobrindo como ser uma adulta funcional, mas, pelo menos, estava tentando, o que já era mais do que muitas pessoas da sua idade podiam dizer. Avistar a cafeteria Grão Dourado foi como ver um oásis no deserto. O lugar era pequeno, aconchegante, com aquele cheiro irresistível de café fresco que fazia qualquer pessoa se sentir instantaneamente mais civilizada. Mel empurrou a porta com mais força do que o necessário, já calculando mentalmente quantos segundos levaria para pedir um café duplo e correr para o escritório. Foi exatamente nesse momento que a segunda-feira decidiu dar sua cartada final. Mel, literalmente, voou para dentro da cafeteria. Não de uma forma graciosa e cinematográfica, mas como uma bola de demolição humana. Seus pés se enroscaram na tapete da entrada, seus braços se agitaram no ar em um movimento que mais parecia uma dança tribal desesperada, e seu corpo se projetou para frente com uma elegância comparável à de um hipopótamo tentando balé. O problema era que ela não estava voando sozinha através do espaço. Havia alguém bem na sua trajetória de destruição. O impacto foi épico. Mel se chocou contra um homem que estava tranquilamente esperando seu pedido, segurando uma xícara de café que até 2 segundos antes estava perfeitamente equilibrada em suas mãos. A xícara voou em um arco perfeito pelo ar, derramando café quente em todas as direções possíveis, incluindo sobre a camisa branca impecável do homem. Mel e o estranho caíram juntos em uma confusão de braços e pernas, com ela literalmente por cima dele no chão da cafeteria. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles ficaram ali olhando um para o outro em completo choque, e foi nesse momento, com o café pingando do cabelo dela e ele completamente molhado, que Mel teve uma revelação perturbadora. O homem embaixo dela era absolutamente lindo. Não lindo de uma forma comum, lindo de uma forma que fazia pessoas escreverem poesias ruins e cometerem atos questionáveis. Ele tinha olhos castanhos que pareciam guardar segredos interessantes, cabelos escuros, ligeiramente bagunçados pelo impacto, e uma expressão de surpresa que, de alguma forma, conseguia ser charmosa em vez de irritada. "Oi", disse Mel, porque aparentemente sua capacidade de formar frases complexas havia sido severamente afetada pelo choque. "Oi", respondeu ele, e sua voz tinha aquele tom grave que fazia coisas estranhas com o sistema nervoso feminino. "Eu estou em cima de você", observou Mel, demonstrando uma capacidade de observação verdadeiramente impressionante. "Está", concordou ele, e havia algo nos seus olhos que parecia divertido, em vez de aborrecido. "Isso é constrangedor." "É um pouco. Muito constrangedor. Consideravelmente." Mel finalmente conseguiu se levantar, oferecendo a mão para ajudá-lo. Quando ele aceitou sua ajuda, ela notou que suas mãos eram surpreendentemente calorosas e firmes. Também notou que ele era alto, muito alto, e que quando estava em pé ela precisava olhar para cima para encontrar seus olhos. "Eu sou um desastre humano", declarou Mel, tentando alisar o cabelo que estava completamente rebelde. "Sério, deveria vir com uma placa de aviso. Perigo.
Mulher em movimento pode causar danos materiais e constrangimento público. Ele riu, e o som fez algo esquisito no estômago dela. Eu sou Danilo, e você não é um desastre. Bem, não completamente. Mel. E sou sim, olha sua camisa. Danilo olhou para baixo, onde sua camisa branca estava manchada de café em um padrão que parecia arte moderna abstrata. Já vi coisas piores. Impossível. Eu destruí sua roupa. É só uma camisa. Uma camisa que provavelmente custou mais que meu aluguel, murmurou Mel, notando a qualidade do tecido e o corte impecável. Não se preocupe com isso. Acidentes acontecem. Mel olhou ao redor da cafeteria e percebeu que todas as pessoas estavam olhando para eles com expressões que variavam entre divertimento e preocupação. O barista, um rapaz jovem com um sorriso enorme, estava claramente tentando não rir. Tudo bem aqui? Perguntou o barista, se aproximando com um pano na mão. Perfeito, respondeu Danilo. Só uma pequena colisão. Pequena? Repetiu Mel, incrédula. Eu praticamente o atropelei. Foi mais como um encontro inesperado, disse Danilo, e havia definitivamente humor em sua voz agora. O barista entregou alguns guardanapos para eles. Posso fazer outro café para o senhor? Na verdade, disse Danilo, olhando para Mel, que tal se eu comprar um café para vocês dois, para comemorar nosso encontro inesperado? Mel o encarou. Você quer tomar café comigo? Mesmo depois de eu ter literalmente te derrubado e arruinado sua roupa? Especialmente por isso. Isso não faz sentido. Nem sempre as melhores coisas fazem sentido. Mel olhou para o relógio em seu pulso e gemeu. Eu adoraria, mas estou super atrasada para o trabalho. Minha chefe vai me matar, ou me demitir, ou as duas coisas. Onde você trabalha? Agência Criativa Santos, a algumas quadras daqui. Que coincidência, disse Danilo com um sorriso que fez o coração dela pular uma batida. Eu conheço essa agência. Conhece? Conheço. E tenho certeza de que eles vão entender se você chegar alguns minutos atrasada. Como você pode ter certeza? Digamos que eu tenho uma intuição sobre essas coisas. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Mel franzir a testa. Você é cliente deles ou algo assim? Algo assim, concordou Danilo, mas não elaborou. Mel estava prestes a perguntar mais quando seu telefone tocou. Era uma mensagem da sua melhor amiga e colega de trabalho. Luna, onde você está? A Fernanda está procurando por você. Droga, murmurou Mel. Eu realmente preciso ir. Claro, disse Danilo, mas ela podia ver decepção em seus olhos. Mas antes, ele tirou um cartão do bolso. Meu número, para o caso de você querer me compensar pelo ataque não provocado. Mel pegou o cartão e quase engasgou quando leu. Danilo Rocha, CEO, Grupo Rocha Investimentos. Você é CEO? Perguntou ela, sua voz subindo uma oitava. Entre outras coisas. Eu ataquei um CEO. Tecnicamente, você me derrubou. Mas ataque soa mais dramático. Mel guardou o cartão no bolso com mãos trêmulas. Eu preciso ir, realmente. Mel, disse Danilo quando ela estava quase na porta. Ela se virou. Sim? Me liga. Ou eu vou ter que voltar aqui todos os dias esperando outro acidente feliz. Isso seria assédio, disse Mel, tentando soar séria, mas falhando completamente porque estava sorrindo. Seria persistência. É a mesma coisa. Não é? E com isso, Mel saiu correndo da cafeteria, deixando para trás um CEO molhado de café e o que possivelmente havia sido o encontro mais constrangedor da sua vida. Enquanto corria pelas ruas, ela não conseguia parar de pensar no sorriso de Danilo e na forma como ele havia transformado o que deveria ter sido um momento humilhante em algo divertido, quase mágico. Claro, provavelmente nunca mais o veria. CEOs não se interessavam por assistentes de marketing desastradas que os atacavam em cafeterias. Isso só acontecia em filmes românticos ruins. Mas enquanto corria, Mel não conseguia parar de sorrir. E quando finalmente chegou ao escritório, 20 minutos atrasada e com o cabelo ainda ligeiramente úmido de café, ela descobriu que, pela primeira vez na vida, não se importava nem um pouco em estar atrasada. Porque segunda-feira, aparentemente, havia guardado uma surpresa boa no final. E talvez, apenas talvez, aquele cartão no seu bolso não fosse apenas um gesto de cortesia. Talvez fosse o começo de algo completamente inesperado. Luna a recebeu na recepção com olhos arregalados. Mel, onde você estava? E por que você está cheirando café e sorrindo desse jeito estranho?
É uma longa história, disse Mel, tocando o cartão no bolso. Fernanda quer te ver na sala dela, agora. Claro que quer, suspirou Mel, mas descobriu que nem isso conseguia apagar seu sorriso, porque às vezes, apenas às vezes, os melhores dias começavam com os piores acidentes. E às vezes derrubar um CEO em uma cafeteria era exatamente o que uma pessoa precisava para descobrir que a vida podia ser muito mais interessante do que parecia. A sala de Fernanda era um santuário de criatividade organizada. Post-its coloridos cobriam uma parede inteira, quadros com campanhas premiadas decoravam outra, e o ar sempre cheirava a café forte e ambição. Normalmente Mel se sentia inspirada ali. Hoje só se sentia nervosa. Mel, senta, disse Fernanda sem levantar os olhos da tela do computador. Aos 45 anos, Fernanda Santos era o tipo de mulher que fazia reuniões de conselho por videoconferência enquanto comia salada e ainda conseguia parecer intimidante. Você está atrasada. Eu sei, desculpa. Foi um daqueles dias que... Não me interessa, interrompeu Fernanda, finalmente olhando para ela. O que me interessa é que temos uma situação. O estômago de Mel se contraiu. Que tipo de situação? Do tipo que pode mudar completamente o futuro desta agência. Fernanda se levantou e começou a andar pela sala, o que era sempre um sinal de que algo grande estava acontecendo. Você lembra da apresentação que fizemos mês passado para aquele grupo de investimentos? Grupo Rocha Investimentos? Perguntou Mel, e sentiu algo estranho quando pronunciou o nome. Exato. Bem, eles não apenas aprovaram nossa proposta como querem expandir o projeto. Estamos falando de uma conta que pode triplicar nosso faturamento. Mel tentou parecer entusiasmada, mas havia uma vozinha irritante na sua cabeça fazendo conexões que ela não queria fazer. Isso é... ótimo. É incrível. Mas tem um porém. Fernanda parou de andar e fixou os olhos em Mel. O CEO quer acompanhar pessoalmente o desenvolvimento dos projetos. Ele vai estar aqui hoje à tarde para conhecer a equipe. Hoje, às 3h. E Mel, preciso que você esteja no seu melhor comportamento. Nada de derramadas de café, nada de tropeços, nada de... você sendo você. Se Mel não estivesse tão preocupada, teria se ofendido. Eu posso ser profissional. Pode, quando não está destruindo coisas. Foi um acidente, protestou Mel, embora nem ela mesma soubesse por que estava defendendo algo que Fernanda não sabia que havia acontecido. Que acidente? Nenhum acidente. Esquece. Fernanda a olhou com desconfiança, mas foi interrompida por uma batida na porta. Pode entrar, gritou Fernanda. Luna apareceu na porta com seus cabelos rosa chiclete e sorriso conspirativo. Desculpa interromper, mas acabaram de ligar da recepção. O pessoal do Grupo Rocha chegou mais cedo. Fernanda empalideceu. Mais cedo? Quanto mais cedo? Tipo, agora. Agora? Fernanda subiu 3/8. Eles não deveriam chegar até as 3. Aparentemente houve uma mudança de planos, disse Luna, claramente se divertindo com o pânico da chefe. Mel, vai para seu lugar. Arruma a mesa, verifica se tem café fresco e, pelo amor de tudo que é sagrado, não faça nada que possa constrangir esta agência. Mel saiu da sala com o coração batendo acelerado. Havia algo muito errado com aquela situação toda. Por que ela estava com tanto medo de conhecer um CEO que nem sabia quem ela era? Então, disse Luna, caminhando ao lado dela, você vai me contar por que estava cheirando café e sorrindo daquele jeito esquisito? Não é nada, murmurou Mel, tentando arrumar sua mesa de trabalho. Claro que não é nada. Por isso você está reorganizando os mesmos papéis pela 3ª vez. Antes que Mel pudesse responder, ouviram vozes vindo da recepção. Vozes masculinas, profissionais, misturadas com os cumprimentos efusivos de Fernanda. Que prazer recebê-los. Espero que não tenham se importado com a mudança de horário. Não há problema algum, respondeu uma voz que fez Mel congelar completamente. Luna notou sua expressão. Mel? Você está bem? Parece que viu um fantasma. Ou algo pior, murmurou Mel, porque tinha certeza absoluta de que reconhecia aquela voz. Gozariam de conhecer nossa equipe? Continuou Fernanda. Temos alguns dos profissionais mais criativos da cidade. As vozes se aproximaram, e Mel começou a entrar em pânico. Ela se abaixou atrás de sua mesa, fingindo procurar algo no chão. Mel, o que você está fazendo? Perguntou Luna. Procurando minha dignidade. Acho que perdi em algum lugar. Você está sendo estranha.
mais estranha que o normal. E aqui, disse a voz de Fernanda, agora muito próxima, temos nossa equipe de criação. Esta é Luna, nossa diretora de arte. Prazer, disse Luna, e Mel ouviu o som de cumprimentos sendo trocados. E esta é Melissa, nossa assistente de marketing. Ela é... Mel? O que você está fazendo no chão? Mel fechou os olhos, respirou fundo e lentamente se levantou. Quando abriu os olhos, encontrou exatamente o que estava temendo encontrar. Danilo Rocha estava parado na frente da sua mesa, usando um terno perfeito, claramente uma camisa nova, já que a anterior estava no lixo da cafeteria, com um sorriso que era uma mistura de surpresa e diversão. Oi, disse ele, exatamente como havia dito na cafeteria. Oi, respondeu Mel, porque aparentemente sua capacidade de formar frases inteligentes havia sido permanentemente comprometida. Vocês se conhecem? Perguntou Fernanda, olhando entre os dois com uma expressão confusa. Nos conhecemos hoje de manhã, disse Danilo, estendendo a mão para Mel. Foi um encontro memorável. Mel apertou sua mão, tentando ignorar a forma como a pele dele era quente e a forma como ele não soltou sua mão imediatamente. Que pequeno o mundo, disse Luna, com um sorriso que indicava que ela estava conectando todos os pontos e se divertindo enormemente com a situação. Muito pequeno, concordou Danilo, finalmente soltando a mão de Mel, mas sem desviar o olhar. Bem, disse Fernanda, claramente sentindo que havia algo acontecendo que ela não estava entendendo. Que tal mostrarmos o escritório? Na verdade, disse Danilo, eu gostaria de conversar um pouco com a equipe primeiro, conhecer melhor as pessoas que vão trabalhar nos nossos projetos. Claro, claro, concordou Fernanda rapidamente. Mel pode mostrar nossos últimos trabalhos. Perfeito, disse Danilo, puxando uma cadeira e se sentando ao lado da mesa de Mel como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fernanda e o resto da equipe de Danilo se afastaram para discutir detalhes contratuais, deixando Mel sozinha com o homem que ela havia literalmente derrubado 3 horas antes. Então, disse Danilo, se inclinando ligeiramente em direção a ela, não vai me cumprimentar adequadamente? Eu... Como assim? Bom dia, Danilo. Prazer em vê-lo novamente. Algo assim. Mel respirou fundo. Bom dia, Danilo. Prazer em vê-lo novamente. Desculpa por ter atacado você em um espaço público. Melhor, sorriu ele. E eu já disse que não precisa se desculpar. Preciso sim. Você é importante. E eu sou uma pessoa interessante que faz os dias mais divertidos? Mel o encarou. Eu ia dizer, uma desastrada que não deveria interagir com gente importante. Primeira coisa, disse Danilo, ficando ligeiramente mais sério. Você não é uma desastrada. Acidentes acontecem. Segunda coisa, eu não sou mais importante que você só porque tenho um título diferente. Você é CEO de uma empresa de investimentos. Eu organizo planilhas e busco café. E eu aposto que você organiza planilhas incríveis e busca o melhor café da cidade. Apesar de estar nervosa, Mel não conseguiu evitar um sorriso. Você está tentando me bajular? Estou tentando te conhecer melhor. Há uma diferença. Por quê? Porque você me interessou. Eu te interessei ou o fato de ter te derrubado te interessou? Você, disse ele sem hesitar. Definitivamente você. Mel sentiu suas bochechas esquentarem. Isso é muito estranho. Por quê? Porque CEOs não se interessam por assistentes de marketing que os atacam em cafeterias. Este CEO se interessa. Por quê? Porque você é genuína, e é raro encontrar pessoas genuínas. Você nem me conhece. Ainda não, concordou Danilo, mas gostaria de conhecer. Antes que Mel pudesse responder, Luna apareceu ao lado da mesa com uma expressão de pura curiosidade. Desculpem interromper, disse ela, claramente não sentindo nenhum remorso. Mas Fernanda quer saber se vocês gostariam de participar da reunião sobre os próximos projetos. Claro, disse Danilo se levantando. Mel, você vem? Eu? Mas eu só sou a pessoa que vai ajudar a executar os projetos, terminou Danilo. Sua opinião é importante. Mel olhou para Luna, que estava fazendo uma expressão que claramente dizia, vai e me conte tudo depois, e então para Danilo, que estava esperando com paciência. Tudo bem, disse ela finalmente. Enquanto caminhavam para a sala de reuniões, Danilo se inclinou ligeiramente em direção a ela. A propósito, disse ele em voz baixa, você ligou? Ligou o quê? Para mim. Você disse que ia me ligar. Eu não disse isso.
Não, mas eu disse que ia esperar sua ligação. E eu disse que isso seria assédio. E eu disse que seria persistência. Continua sendo a mesma coisa. Continua não sendo. Mel parou de andar e o encarou. Você realmente quer que eu ligue para você? Realmente. Por quê? Por quê? Disse Danilo, com aquele sorriso que fazia coisas estranhas com o sistema nervoso dela. Eu gostaria de te levar para jantar. Sem acidentes desta vez. E se eu disser não? Então eu vou aceitar graciosamente e continuar sendo profissional. Ah, se eu disser sim? Então eu vou ser o homem mais sortudo de São Paulo. Mel estudou por um momento, procurando sinais de falsidade ou manipulação, mas tudo o que viu foi sinceridade e um interesse genuíno que a fez se sentir simultaneamente nervosa e empolgada. Eu vou pensar, disse ela finalmente. É tudo que posso pedir. E enquanto entravam na sala de reuniões, Mel se perguntou como sua vida havia mudado tão dramaticamente em uma única manhã. Algumas horas antes, ela era apenas uma assistente de marketing atrasada para o trabalho. Agora, ela era uma assistente de marketing que aparentemente havia chamado a atenção de um CEO milionário. E a parte mais estranha de todas, ela estava começando a achar que talvez, apenas talvez, quisesse ligar para ele. Afinal, o que poderia dar errado? Mel passou os 3 dias seguintes em um estado de agonia existencial que Luna descreveu como patético, mas enternecedor. O cartão de Danilo estava na sua carteira, olhando para ela com uma presença quase sobrenatural toda vez que ela abria para pegar dinheiro ou cartões. Era como se aqueles números impressos estivessem julgando sua covardia. Você vai ligar ou não? Perguntou Luna pela 17ª vez naquela quinta-feira, mordendo um sanduíche, enquanto observava Mel rearranjar os materiais na sua mesa pela 20ª vez. Não sei, respondeu Mel, ajustando um porta-canetas que já estava perfeitamente alinhado. É um CEO milionário gato que quer te levar para jantar. Onde exatamente está a dúvida? Na parte onde ele é CEO milionário e eu sou eu. E qual o problema de você ser você? Luna, olha para mim, disse Mel, gesticulando para si mesma. Eu uso blusas da C&A. Moro num apartamento de um quarto que divido com uma gata chamada Frida. E minha maior conquista financeira este mês foi conseguir comprar shampoo e condicionador da mesma marca. E daí? E daí que homens como Danilo Rocha não levam mulheres como eu para jantar? Aparentemente este leva. Ou ele tem pena de mim. Ou, disse Luna, jogando o que restava do sanduíche no lixo, ele genuinamente se interessou por você e você está sendo uma covarde. Eu não sou covarde. Prove. Como? Liga para ele. Agora? Agora. Mel olhou ao redor do escritório. Fernanda estava em reunião. Os outros colegas estavam ocupados com seus projetos e Luna estava olhando para ela com aquela expressão determinada que significava que não ia desistir até conseguir o que queria. Tudo bem, disse Mel, tirando o cartão da carteira com mãos ligeiramente trêmulas. Mas se isso der errado é culpa sua. Se der certo, o mérito é meu também. Mel discou o número antes que pudesse mudar de ideia. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz familiar atender. Danilo Rocha. Oi, disse Mel, e imediatamente se arrependeu de não ter planejado melhor o que dizer. É a Mel, do café e da agência. Mel Silva. Mel. E ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Estava esperando sua ligação. Estava? Estava. Na verdade, estava começando a achar que tinha te assustado com minha persistência. Não me assustou. Bem, não muito. Danilo riu. E o som fez aquela coisa estranha no estômago dela de novo. Que bom. Então mudou de ideia sobre o jantar? Talvez, depende. Depende de quê? De para onde você estava pensando me levar. Lugar surpresa. Não gosto de surpresas. Por quê? Porque surpresas geralmente envolvem lugares onde eu não sei me comportar. Mel, disse Danilo, e havia algo carinhoso na forma como ele pronunciou seu nome. Você sabe se comportar. Você só não se dá crédito suficiente. Você mal me conhece. Por isso quero te levar para jantar. Mel olhou para Luna, que estava fazendo gestos encorajadores e sussurrando. Diz que sim de forma nada sutil. Tudo bem, disse Mel antes que pudesse se convencer do contrário. Mas nada muito sofisticado. Eu não tenho roupa para lugares sofisticados. Você tem roupa para um lugar aconchegante e despretensioso? Isso eu posso fazer. Perfeito. Te busco às 7? Não precisa me buscar. Posso te encontrar em algum lugar.
Mel, eu quero te buscar. Qual seu endereço? Mel deu seu endereço, combinaram os detalhes e quando desligou o telefone percebeu que estava sorrindo como uma idiota. E então? Perguntou Luna. Ele vai me buscar às 7. Ah! Gritou Luna, fazendo várias pessoas olharem na direção delas. Minha amiga tem um encontro com um milionário. Luna, baixa a voz. Desculpa, é que estou muito empolgada. O que você vai vestir? E foi assim que Mel descobriu que ter um encontro com um CEO milionário era a parte fácil. A parte difícil era decidir o que vestir para um encontro com um CEO milionário, quando seu guarda-roupa consistia principalmente de roupas que ela descrevia como profissional, mas não intimidante. 2 horas depois, o apartamento de Mel parecia ter sido atingido por um tornado fashionista. Roupas estavam espalhadas por toda a cama, cadeiras e até no chão. Frida, sua gata, estava sentada no meio da bagunça com uma expressão de profundo julgamento felino. Não me olha assim, disse Mel para a gata. Você não entende a pressão que estou sofrendo. Frida miou claramente não impressionada. Luna tinha ido para casa buscar opções de emergência e voltado com uma mala que parecia conter roupa suficiente para vestir um pequeno exército. Ok, disse Luna, jogando mais roupas na cama. Vamos analisar nossas opções cientificamente. Como assim, cientificamente? Primeiro, precisamos definir o objetivo. Você quer parecer sofisticada? Quero parecer eu, mas uma versão melhor de mim. Acessível, mais interessante? Exato. Bonita, mas não como se estivesse tentando muito. Perfeito. Luna pegou um vestido verde escuro e o segurou contra Mel. Este aqui, simples, elegante, mas não gritante. Não é muitos, é exatamente você. A melhor versão de você. Mel experimentou o vestido e teve que admitir que Luna estava certa. Era simples, mas a cor realçava seus olhos, e o corte era lisonjeiro sem ser chamativo. Agora sapatos, disse Luna, vasculhando as opções. Nada de salto alto se você vai tropeçar. Eu não vou tropeçar. Mel, você tropeçou na própria sombra ontem. Isso foi um caso isolado. Foi o terceiro caso isolado esta semana. Às 7 horas em ponto, a campainha tocou. Mel conferiu seu reflexo no espelho mais uma vez, respirou fundo e abriu a porta. Danilo estava parado no corredor, usando jeans escuros e uma camisa casual que, de alguma forma, conseguia parecer elegante e despretensiosa ao mesmo tempo. Quando viu Mel, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Você está linda, disse ele, e a forma sincera como falou fez Mel acreditar que ele realmente pensava isso. Obrigada. Você também está bem vestido. Bem vestido? Bonito. Você está bonito. Obrigado, disse Danilo, claramente se divertindo com o nervosismo dela. Pronta? Só deixa eu pegar a bolsa. Mel pegou sua bolsa e fechou a porta, tentando ignorar o fato de que suas mãos estavam ligeiramente trêmulas. Quando se virou, encontrou Danilo observando o corredor com interesse. É um prédio legal, comentou ele. É antigo, mas tem personalidade. Como você? Mel o encarou. Você acabou de me chamar de velha? Acabei de te chamar de cheia de personalidade. Ah, isso é melhor. Eles desceram as escadas juntos, e Mel ficou surpresa quando Danilo abriu a porta de um carro que, embora claramente caro, não era o tipo de veículo ostentoso que ela esperava. Esperava uma limusine? Perguntou ele, notando sua expressão. Talvez um pouco. Desculpa decepcionar. Não decepcionou, é só que você é diferente do que eu esperava. Diferente como? Mais normal, mais humano. Danilo riu enquanto saía do estacionamento. Você tem uma opinião muito interessante sobre CEOs. Nunca conheci nenhum antes. E qual era a sua expectativa? Pessoas arrogantes que usam palavras complicadas e fazem outras pessoas se sentirem pequenas. E eu faço você se sentir pequena? Não, admitiu Mel, percebendo que era verdade. Você me faz sentir nervosa, mas não pequena. Por que nervosa? Porque você é você, e eu sou eu. E qual o problema com você ser você? Já tivemos essa conversa. E vamos ter de novo até você entender que não há nada errado em ser quem você é. Mel o olhou de soslaio. Você é sempre tão insistente, só quando se trata de coisas importantes. E eu sou importante? Está se tornando. O restaurante para onde Danilo a levou era exatamente o tipo de lugar que ela havia esperado. Aconchegante, despretensioso,
com aquela atmosfera calorosa que fazia as pessoas se sentirem em casa. Não era sofisticado demais, mas tinha um charme próprio que mostrava que havia sido escolhido com cuidado. Como descobriu este lugar? Perguntou Mel enquanto o garçom os levava para uma mesa no fundo. Pesquisa. Queria um lugar onde você se sentisse confortável. Você pesquisou restaurantes pensando em mim? Pesquisei restaurantes pensando em nós. Depois que pediram, Mel escolheu risoto de cogumelos. Danilo pediu salmão grelhado. Eles se instalaram naquela fase estranha do primeiro encontro, onde ambos sabem que estão se avaliando mutuamente, mas tentam fingir que é tudo natural. Então, disse Danilo, me conta sobre você. Além do fato de que ataca CEOs desprevenidos, não tem muito para contar. Tenho 22 anos. Trabalho na agência há 2 anos. Moro sozinha com minha gata. Como ela se chama? Frida. Como a pintora. Você gosta de arte? Gosto de Frida Kahlo. Ela era intensa. Transformava dor em beleza. E você? Transforma alguma coisa em beleza? Mel riu. Eu transformo planilhas confusas em relatórios organizados. Não é exatamente arte, mas é importante. Organização também é uma forma de criatividade. Você está tentando me fazer sentir melhor sobre minha vida? Estou tentando entender sua vida. Por quê? Porque você me interessa. Você já disse isso. E vou continuar dizendo até você acreditar. O garçom trouxe a comida e eles comeram em um silêncio confortável por alguns minutos antes que Mel reunisse coragem para fazer a pergunta que estava martelando em sua cabeça. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que eu, sério, você deve conhecer milhares de mulheres mais interessantes, mais sofisticadas, mais adequadas. Danilo colocou o garfo no prato e a olhou diretamente. Você quer a resposta romântica ou a honesta? A honesta. Porque quando você me derrubou naquela cafeteria, a primeira coisa que fez foi se preocupar comigo. Nem pensou em si mesma, em como estava constrangida. Só se importou em saber se eu estava bem. Qualquer pessoa faria isso. Não faria. A maioria das pessoas teria ficado nervosa sobre como aquilo as fazia parecer. Você ficou genuinamente preocupada comigo. Isso é suficiente para te interessar por alguém? Isso e o fato de que você tem os olhos mais expressivos que já vi, e quando sorri de verdade, ilumina tudo ao seu redor. Mel sentiu suas bochechas esquentarem. Essa foi a resposta romântica? Essa foi a verdade. E a resposta romântica? A resposta romântica, disse Danilo, se inclinando ligeiramente para a frente, é que desde que te conheci, não consigo parar de pensar em você. Isso é uma linha. É honestidade. Como posso saber a diferença? Porque estou aqui. Porque em vez de ir para casa depois de um dia longo de trabalho, estou sentado em um restaurante tentando convencer uma mulher incrível de que ela é incrível. Eu não sou incrível. Você é. E algum dia vou conseguir te convencer disso. Mel o estudou, procurando sinais de falsidade, mas tudo que viu foi sinceridade e um interesse genuíno que a fez se sentir simultaneamente assustada e empolgada. Ok, disse ela finalmente. Ok, o quê? Ok, talvez eu seja um pouco interessante. Esse é o espírito. Mas ainda acho que você está louco. Provavelmente estou. E isso não te preocupa? Deveria? Não sei. Você é o CEO. Supostamente deveria tomar decisões racionais. As melhores decisões raramente são completamente racionais. Essa é sua filosofia de negócios? Essa é minha filosofia de vida. Quando terminaram de comer, Danilo insistiu em pagar a conta, apesar dos protestos de Mel. Eles caminharam de volta para o carro em um silêncio confortável, e Mel se pegou desejando que a noite não acabasse. Posso te fazer uma pergunta agora? Disse Danilo enquanto dirigia de volta para o apartamento dela. Claro. Você se divertiu? Me diverti. O suficiente para aceitar um segundo encontro? Mel hesitou por um momento, não porque não quisesse, mas porque ainda estava processando o fato de que queria. Talvez, disse ela finalmente. Talvez é melhor que não. É melhor que definitivamente não. Vou aceitar, talvez. Quando chegaram ao prédio dela, Danilo desligou o motor e se virou para ela. Obrigado pela noite, disse ele. Obrigada por me dar uma chance de ser interessante. Você não precisava de uma chance. Você já era interessante. Mel abriu a porta do carro, mas antes de sair, se virou para ele. Danilo? Sim? Obrigada por ser diferente do que eu esperava. Obrigado por ser exatamente o que eu esperava. E quando Mel subiu para seu apartamento,
ela percebeu que estava sorrindo. Não o sorriso educado que usava no trabalho, ou o sorriso forçado que usava em situações sociais desconfortáveis. Era o sorriso genuíno de alguém que havia acabado de descobrir que talvez, apenas talvez, merecesse ser feliz. E talvez, apenas talvez, houvesse alguém disposto a ajudá-la a descobrir isso. 2 semanas depois do primeiro encontro, Mel descobriu que sair com um CEO milionário era significativamente mais complicado do que os filmes faziam parecer. Primeiro, havia a questão das expectativas. Sempre que contava para alguém sobre Danilo, via aquele brilho nos olhos das pessoas, como se ela tivesse ganhado na loteria da vida. E talvez tivesse, mas loterias vinham com suas próprias complicações. Segundo, havia a questão da diferença de mundos. Danilo falava casualmente sobre viagens para Paris e jantares em restaurantes que ela só conhecia de revistas, não de forma arrogante, mas como parte natural da sua realidade. E Mel se pegava calculando se poderia pedir sobremesa sem comprometer o orçamento do mês. Terceiro e mais complicado, havia a questão dos seus próprios sentimentos, que estavam crescendo em uma velocidade que a assustava. "Você está apaixonada", declarou Luna na sexta-feira à tarde, mastigando pipoca enquanto observava Mel verificar o telefone pela 10ª vez em 5 minutos. "Não estou apaixonada", protestou Mel. "Estou interessada." "Mel, você sorri quando o telefone toca achando que pode ser ele. Isso é interesse. Você mudou seu perfume. Quis experimentar algo novo. Você comprou roupas novas. Estava precisando renovar o guarda-roupa. Com que dinheiro?" Mel fez uma pausa. "Ok, talvez eu esteja um pouquinho interessada." "Um pouquinho? Tudo bem, muito interessada." "Apaixonada." "Luna diz que é apaixonada." "Eu não posso estar apaixonada. Só nos conhecemos há 3 semanas." E pessoas normais não se apaixonam em 3 semanas. Pessoas normais não conhecem CEOs milionários gatos que as levam para jantares românticos. Nesse momento, o telefone de Mel tocou. Era Danilo, como sempre às sextas-feiras às 5 da tarde, horário que ela havia começado a aguardar ansiosamente. "Oi", atendeu ela tentando soar casual. "Oi, linda. Como foi seu dia?" O estômago dela fez aquela coisinha quando ele a chamou de linda. Isso acontecia todas as vezes, mas ela ainda não havia se acostumado. "Bom, o seu? Melhor agora que estou falando com você." Luna fez uma careta de "ai que fofo", que Mel ignorou completamente. "Você tem planos para amanhã à noite?" perguntou Danilo. "Depende, o que você tinha em mente? Há um evento de caridade que preciso comparecer. Gala beneficente, coisa chique. Queria saber se você gostaria de ir comigo." Mel sentiu o sangue sair do seu rosto. "Um gala? É chato, eu sei, mas seria muito melhor se você estivesse lá." "Danilo, eu nunca fui a um gala. Não tenho roupa para isso. Não sei como me comportar em eventos assim." "Mel, respira. É só um evento. Pessoas conversando, comendo, fingindo que se importam com causas nobres. Pessoas importantes conversando, pessoas normais que acham que são importantes conversando. E se eu fizer algo constrangedor? Então faremos algo constrangedor juntos." "Isso não me tranquiliza." Danilo riu. "Você quer ir ou não?" Mel olhou para Luna, que estava fazendo gestos dramáticos de encorajamento. Sim, mas você vai ter que me ajudar com a parte da roupa. Deixa isso comigo." "É como assim, deixa isso com você?" "Confie em mim." Danilo, "Confie em mim, Mel, por favor." "Tudo bem, mas se eu parecer ridícula, é culpa sua. Você vai estar linda, como sempre." Depois que desligou, Mel se virou para Luna com uma expressão de pânico. "Eu concordei em ir a um gala. Você concordou em ir a um gala com um milionário gato. Eu não sei como me comportar em galas. Ninguém sabe. Todo mundo finge. E se eu disser alguma coisa idiota? Você sempre diz coisas idiotas. É parte do seu charme. Luna, relaxa. Ele gosta de você. Se não gostasse, não teria te convidado. Ou talvez ele precise de acompanhante e eu seja conveniente. Ou talvez ele queira te mostrar para o mundo porque está orgulhoso de estar com você." Mel considerou isso. "Você acha?" "Acho. E sabe o que mais acho?" "O quê?" "Que você deveria parar de procurar problemas onde não existem." No sábado de manhã, Mel acordou com a campainha tocando. Quando abriu a porta, encontrou um entregador segurando uma caixa elegante. "Melissa Silva, sou eu. Entrega especial." Mel pegou a caixa e fechou a porta intrigada. Dentro, havia um bilhete de Danilo.
Para esta noite. Espero que goste. D. Quando abriu a caixa, Mel quase desmaiou. Dentro estava o vestido mais lindo que ela já havia visto na vida. Um vestido de festa longo, em um tom de verde esmeralda que ela sabia que ficaria perfeito nela. O tecido era macio e luxuoso, e o corte era elegante sem ser ostensivo. Havia também sapatos que combinavam perfeitamente e uma pequena bolsa de festa. Mel pegou o telefone e ligou para Danilo imediatamente. Você enlouqueceu? Foram suas primeiras palavras quando ele atendeu. Bom dia para você também, respondeu ele, claramente se divertindo. Danilo, isso deve ter custado uma fortuna. Não se preocupe com isso. Como não vou me preocupar, eu não posso aceitar isso. Por que não? É porque é muito caro. Porque não posso retribuir. Porque... Mel, disse Danilo gentilmente, é um presente. Presentes não precisam ser retribuídos. Mas isso é demais. Para mim não é nada. E eu quero que você se sinta linda esta noite. Eu sempre me sinto linda quando estou com você, disse Mel, e depois corou, porque não havia planejado dizer isso. E você é, mas quero que se sinta linda para você mesma também. Mel olhou para o vestido novamente. Era realmente lindo, e pela primeira vez na vida, ela ia usar algo que havia sido escolhido especificamente para ela, por alguém que se importava em como ela se sentiria. Obrigada, disse ela finalmente. De nada. Te busco às 7? Às 7. O gala era no hotel mais chique de São Paulo, e quando Mel desceu do carro com Danilo, sentiu como se tivesse entrado em um filme. Havia fotógrafos, pessoas elegantemente vestidas, uma decoração que parecia ter saído de uma revista. Nervosa? Perguntou Danilo, oferecendo o braço. Apavorada, admitiu Mel. Você está linda, mais linda que qualquer pessoa aqui. Você tem que dizer isso. Não tenho. Estou dizendo porque é verdade. Eles entraram no salão e Mel ficou impressionada com a elegância de tudo. Mas mais que isso, ficou impressionada com a forma como Danilo a tratava, sempre incluindo-a nas conversas, apresentando-a com orgulho, fazendo questão de que ela se sentisse confortável. Danilo, chamou uma voz feminina. Eles se viraram para ver uma mulher impecavelmente vestida se aproximando. Era alta, loira, com o tipo de beleza que vinha claramente com ajuda profissional e dinheiro considerável. Marina, disse Danilo, e Mel notou que sua expressão ficou ligeiramente tensa. Que surpresa te ver aqui, disse Marina beijando as bochechas de Danilo de uma forma que durou mais tempo que o socialmente necessário. E quem é sua amiga? A forma como ela disse amiga fez Mel se sentir como se fosse uma intrusa. Marina, esta é Mel. Mel Marina. Prazer, disse Mel estendendo a mão. Marina apertou sua mão com um sorriso que não chegou aos olhos. Que vestido interessante. Onde você comprou? Foi um presente, respondeu Mel, sentindo-se subitamente inadequada. Que romântico, disse Marina, mas havia algo na sua voz que não soava sincero. Danilo sempre foi generoso com suas acompanhantes. Marina, disse Danilo, e havia um tom de aviso na sua voz. O quê? Estou apenas conhecendo sua nova namorada. Mel é minha namorada, disse Danilo firmemente. É mesmo? Marina sorriu de uma forma que fez o estômago de Mel se contrair. Que interessante. Onde vocês se conheceram? Em uma cafeteria, respondeu Mel antes que Danilo pudesse falar. Uma cafeteria, repetiu Marina. Como comum. Marina, disse Danilo pegando a mão de Mel. Foi um prazer te ver, mas precisamos falar com algumas pessoas. Claro, claro. Mel, foi um prazer conhecer você. Tenho certeza de que vamos nos ver mais vezes. A forma como ela disse isso soou mais como uma ameaça que uma promessa. Quando se afastaram, Mel se virou para Danilo. Quem era aquela? Ex-namorada, disse Danilo sem rodeios. Ah, Mel, o que ela disse? Não se preocupe. Eu entendi perfeitamente. Entendeu o quê? Que ela acha que não pertenço ao seu mundo. E você se importa com o que ela acha? Mel considerou a pergunta. Não sei. Deveria. Não, disse Danilo, parando de andar e se virando para ela. Você deveria se importar com o que eu acho. E eu acho que você é perfeita. Mesmo quando me sinto completamente fora do lugar. Especialmente quando se sente fora do lugar. Porque significa que você é real. E ela não era? Ela era muitas coisas. Real não era uma delas. Mel estudou o rosto dele, procurando sinais de que estava mentindo ou tentando fazê-la se sentir melhor. Mas tudo que viu foi sinceridade. Ok, disse ela finalmente. Ok,
Vou tentar parar de me comparar com sua ex-namorada perfeitamente polida. Ela não era perfeita. E definitivamente não era polida. Ela era linda. Você é linda. Ela tinha classe. Você tem autenticidade. Isso é melhor? É infinitamente melhor. O resto da noite passou sem incidentes maiores. Mel conversou com pessoas interessantes, comeu comida deliciosa e lentamente começou a relaxar. Danilo tinha razão. A maioria das pessoas ali eram apenas pessoas normais fingindo ser importantes. Mas a conversa com Marina havia plantado uma semente de dúvida que ela não conseguia ignorar completamente. Na volta para casa, ela estava quieta, perdida em pensamentos. Você está bem? Perguntou Danilo. Estou pensando. Sobre? Sobre nós. Sobre se isso faz sentido. Danilo parou o carro em um semáforo e se virou para ela. Faz sentido para você? Às vezes sim, às vezes não. E agora? Agora estou confusa. Por causa da Marina? Por causa de tudo. Você, eu, esse mundo todo que não é meu. Mel, olha para mim. Ela se virou para encontrar seus olhos. O que você sente quando está comigo? Esqueça tudo o resto. Só me diz o que você sente. Feliz, respondeu ela sem hesitar. Feliz e assustada e esperançosa e nervosa e feliz. Então isso é tudo que importa. É? É. Tudo o resto é só ruído. Mel assentiu, mas quando chegou em casa naquela noite, a semente de dúvida ainda estava lá. E ela começou a se perguntar se ser feliz seria suficiente quando os mundos eram tão diferentes, ou se o amor realmente conquistava tudo como nos filmes. Ela estava prestes a descobrir que a realidade era muito mais complicada que os filmes. A segunda-feira depois do gala trouxe uma surpresa que Mel definitivamente não estava esperando. Ela estava organizando relatórios quando Luna apareceu ao lado da sua mesa com uma expressão que Mel havia aprendido a temer. Era a expressão que Luna fazia quando descobria fofocas interessantes. Você precisa ver isso, disse Luna, colocando seu laptop na mesa de Mel. Ver o quê? Página de sociedade do jornal, seção Visto por aí. Mel olhou para a tela e sentiu seu estômago cair. Lá estava uma foto dela, e Danilo no gala, ele com a mão na cintura dela, ambos sorrindo. A legenda dizia: o empresário Danilo Rocha, acompanhado de sua nova namorada, Melissa Silva, no gala beneficente do Hospital das Crianças. Eu estou no jornal, disse Mel incrédula. Você está no jornal, confirmou Luna, claramente empolgada. Minha amiga é famosa. Eu não quero ser famosa. Por que não? Você estava linda na foto. Luna, eu trabalho aqui. As pessoas vão ver isso. Fernanda vai ver isso. E daí? Não há nada de errado em namorar um cliente. Ah, sim, é não profissional, é complicado, Mel! A voz de Fernanda cortou o pânico dela. Posso falar com você na minha sala? Mel e Luna se entreolharam. Fernanda não parecia feliz. Boa sorte, sussurrou Luna. Mel caminhou até a sala de Fernanda como se estivesse indo para o cadafalso. Quando entrou, encontrou sua chefe sentada atrás da mesa com o jornal aberto na frente dela. Senta, disse Fernanda sem levantar os olhos. Mel se sentou preparando-se para o pior. Você quer me explicar isso? Perguntou Fernanda apontando para a foto. Danilo me convidou para um evento. Danilo, vocês estão no primeiro nome agora? Nós estamos saindo. Há quanto tempo? Algumas semanas. Fernanda finalmente olhou para ela. Mel, você entende a posição em que isso me coloca? Entendo e sinto muito. Você está namorando nosso maior cliente. Se isso der errado, podemos perder a conta. Não vai dar errado. Como você pode ter certeza? Mel abriu a boca, depois a fechou. Como ela poderia ter certeza de qualquer coisa? Eu não posso, admitiu. Mas posso prometer que vou manter as coisas profissionais no trabalho. Mel, você é uma funcionária excelente, mas preciso saber que posso confiar em você. Pode. Então me promete que se isso afetar seu trabalho ou nossa relação com o Grupo Rocha, você vai me contar imediatamente? Prometo. Fernanda suspirou. Tudo bem, mas quero que você saiba que estou de olho na situação. Entendo. E Mel, seja cuidadosa. Homens como Danilo Rocha, eles vivem em um mundo diferente. Só não quero que você se machuque. Obrigada pela preocupação, Fernanda. Mas está tudo bem. Mas enquanto voltava para sua mesa, Mel se perguntou se estava mesmo tudo bem. A conversa havia plantado mais sementes de dúvida, que se juntaram àquelas que Marina havia plantado no sábado.
O telefone tocou às 5, como sempre. Oi, atendeu Mel tentando soar normal. Oi, linda. Viu o jornal? Vi. E agora todo mundo no escritório sabe que estamos namorando. Isso te incomoda? Um pouco. Fernanda não ficou muito feliz. Quer que eu fale com ela? Não. Isso só pioraria as coisas. Mel, você está bem? Sua voz está estranha. Mel hesitou. Queria contar sobre suas inseguranças, sobre as dúvidas que estavam crescendo, mas também não queria parecer neurótica. Estou bem, só um pouco estressada. Que tal jantar hoje? Posso te buscar às 7. Na verdade, acho que vou ficar em casa hoje. Preciso pensar sobre algumas coisas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sobre que coisas? Só coisas. Mel, se tem alguma coisa errada, podemos conversar. Não tem nada errado. Só preciso de um tempo para processar tudo isso. Tudo bem, mas se mudar de ideia, me liga. Tá bom. Mel? Sim? Eu te amo. As palavras a atingiram como um raio. Era a primeira vez que ele dizia isso, e ela sentiu seu coração acelerar. Eu tenho que ir, gaguejou ela, e desligou o telefone. Luna apareceu imediatamente ao lado da sua mesa. O que foi? Você ficou branca? Ele disse que me ama. E isso é ruim porque eu não sei se acredito nele. Por que não acreditaria? Luna olha para ele e olha para mim. Nós não fazemos sentido. Mel, você está surtando. Estou sendo realista. Ele é CEO de uma empresa milionária. Eu organizo planilhas. Ele vai em galas beneficentes. Eu assisto Netflix com minha gata. Ele provavelmente namora modelos e herdeiras. Eu nunca tinha ido a um restaurante que cobra taxa de serviço. E daí? E daí que talvez eu seja só uma fase, uma novidade, a garota normal que ele está namorando para se sentir mais conectado com o povo comum. Luna a olhou com incredulidade. Você ouviu o que acabou de dizer? Ouvi. Você está sendo idiota. Estou sendo realista. Não, você está tendo medo. E quando você tem medo, inventa problemas onde eles não existem. Os problemas existem, Luna. A ex dele praticamente disse que eu não pertenço ao mundo dele. E você vai dar ouvidos à ex-namorada ciumenta dele? E se ela estiver certa? E se ela estiver errada? E se ele realmente te ama? Você vai jogar fora a chance de ser feliz porque tem medo? Mel não respondeu, mas Luna podia ver a confusão nos seus olhos. Vai para casa, disse Luna. Pensa sobre isso, mas pensa direito, não com o medo. Mel chegou em casa e encontrou Frida esperando na porta, com sua expressão habitual de julgamento felino. Não comece, disse Mel para a gata. Já tenho gente suficiente me julgando. Frida miou, claramente não impressionada. Mel se jogou no sofá e tentou organizar seus pensamentos. Na verdade, tentou organizar seus sentimentos, que era uma tarefa muito mais complicada. Amava Danilo? Provavelmente. A ideia de não vê-lo mais fazia seu peito doer de uma forma que ela não sabia que era possível. Mas amor era suficiente. Quando os mundos eram tão diferentes, quando ela sempre se sentiria inadequada, quando haveria sempre pessoas como Marina para lembrá-la de que não pertencia ali. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Danilo. Espero que esteja tudo bem, estou aqui se precisar conversar. Mel olhou para a mensagem por um longo tempo, depois começou a digitar uma resposta. Começou várias respostas diferentes, na verdade. Estou bem, preciso de tempo. Podemos conversar amanhã, mas deletou todas. No final não respondeu nada. Na terça-feira, Danilo apareceu no escritório sem avisar. Mel estava na sala de reuniões revisando propostas quando Luna apareceu na porta com uma expressão alarmada. Seu namorado está aqui, disse Luna. Aqui onde? Aqui, falando com Fernanda, e ele não parece feliz. Mel sentiu o estômago se contrair. Merda, você não respondeu às mensagens dele, não é? Não sabia o que dizer. Que tal oi, obrigada por me amar, eu também te amo. Porque eu não sei se é verdade. Mel, Melissa Silva? A voz de Fernanda ecoou pelo escritório. Pode vir aqui, por favor? Mel respirou fundo e caminhou até a recepção, onde encontrou Danilo conversando com Fernanda. Ele estava usando um terno escuro que o fazia parecer ainda mais imponente, e quando viu Mel, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o coração dela acelerar. Oi, disse ele. Oi, respondeu ela hiperconsciente de que Fernanda e provavelmente todo o escritório estavam observando. Posso falar com você? Em particular, Mel olhou para Fernanda, que assentiu. Podem usar minha sala, ofereceu Fernanda.
Eles entraram na sala e Fernanda fechou a porta atrás deles. Danilo se virou para Mel com uma expressão que misturava preocupação e frustração. Você não respondeu minhas mensagens, disse ele. Eu sei. Por quê? Porque não sabia o que dizer. Sobre o quê? Sobre eu te amar? Sobre tudo. Danilo suspirou e passou a mão pelos cabelos. Mel, o que está acontecendo? Ontem estava tudo bem, hoje você está me evitando. Ontem não estava tudo bem. Eu só estava fingindo que estava. Fingindo por quê? Porque queria acreditar que isso podia funcionar. E agora não quer mais? Mel se sentou na cadeira de Fernanda e enterrou o rosto nas mãos. Eu não sei o que quero. Danilo se ajoelhou na frente dela. Mel, olha para mim. Ela levantou o rosto e encontrou seus olhos. Me diz o que está te assustando. Você, disse ela, nós, isso tudo. Por quê? Porque somos muito diferentes. Porque não faço parte do seu mundo. Porque talvez você só esteja se divertindo comigo até encontrar alguém mais adequada. Alguém como quem? Como a Marina. Danilo fechou os olhos por um momento. Ah, agora entendo. Entende o quê? Por que você está assim? O que ela disse no sábado te afetou. Ela não disse nada que não fosse verdade. Disse sim, tudo que ela disse estava errado. Danilo, seja honesto comigo. Quantas namoradas você teve como eu? Como você, como? Normais, pessoas comuns, que trabalham em escritórios pequenos e moram em apartamentos de um quarto e se preocupam com o preço da gasolina. Danilo hesitou, e a hesitação foi resposta suficiente. Nenhuma, disse Mel. Eu sou a primeira. E daí? E daí que talvez eu seja só uma experiência, uma fase. O CEO explorando como é namorar uma pessoa normal. Mel, isso é ridículo. É, porque eu não escolhi você apesar de quem você é. Eu escolhi você por causa de quem você é. Você nem me conhece direito. Conheço sim. Danilo se levantou e começou a andar pela sala. Sei que você toma café preto porque não gosta do gosto de leite pela manhã, mas coloca açúcar porque precisa da energia. Sei que você fala com sua gata como se ela fosse uma pessoa e que ela provavelmente entende metade do que você diz. Sei que você dobra a ponta das páginas dos livros que mais gosta porque quer lembrar das partes importantes. Sei que você sempre deixa uma pequena quantidade de comida no prato porque sua mãe te ensinou que é educado. Sei que você ri quando está nervosa e que quando está realmente feliz, você sorri primeiro com os olhos. Sei que você se preocupa com todo mundo antes de se preocupar consigo mesma e que você acha que não merece coisas boas, mas merece todas as coisas boas do mundo. Mel o olhou chocada. Como você sabe tudo isso? Porque presto atenção. Porque você é importante para mim, porque te amo. Danilo, e sei uma coisa mais, continuou ele. Sei que você está com medo, e entendo por quê. Nossos mundos são diferentes, mas isso não significa que não possamos construir um mundo nosso. E se não der certo? E se der? E se você se cansar de mim? E se eu me apaixonar ainda mais por você a cada dia? Mel sentiu lágrimas nos olhos. Você está tornando isso muito difícil. Não quero tornar difícil. Quero tornar simples. Como? Fica comigo. Não porque sou CEO ou porque tenho dinheiro. Fica comigo porque quando estamos juntos, os dois somos felizes. Fica comigo porque amor não tem a ver com fazer sentido no papel. Tem a ver com fazer sentido no coração. E se as pessoas falarem? Deixa falarem. E se não der certo no final? Então pelo menos tentamos, e teremos sido felizes enquanto durou. Mel olhou, realmente olhou. Viu a sinceridade nos seus olhos, a esperança em sua expressão, o amor em cada palavra que havia dito. Você realmente me ama? Perguntou ela em voz baixa. Com cada parte de mim, mesmo eu sendo uma desastrada que ataca CEOs em cafeterias, especialmente por isso. E se eu disser que te amo também? Aí eu vou ser o homem mais feliz de São Paulo. E se eu disser que ainda estou com medo? Aí eu vou te ajudar a não ter medo. Mel respirou fundo. Olhou para Danilo, para o homem que havia entrado na sua vida como um furacão e virado tudo de cabeça para baixo. O homem que a fazia rir, que a fazia se sentir especial, que aparentemente a amava, não apesar de quem ela era, mas por causa de quem ela era. Eu te amo, disse ela finalmente. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Danilo poderia ter iluminado toda a cidade. Sério, sério, e estou morrendo de medo, mas te amo. Danilo se aproximou dela e pegou suas mãos. Então, vamos ter medo juntos. E se der errado? Não vai dar.
Como você pode ter certeza? Por quê? Disse ele, se inclinando para beijá-la. Algumas coisas são grandes demais para dar errado. E quando ele a beijou, Mel percebeu que talvez ele estivesse certo. Talvez amor realmente fosse maior que medo. Talvez diferenças fossem só detalhes, quando as pessoas se importavam de verdade uma com a outra. E talvez, apenas talvez, ela merecesse ser feliz. Mesmo que isso significasse amar um CEO milionário que havia entrado na sua vida da forma mais improvável possível. Quando se separaram, Mel sorriu. Então, o que fazemos agora? Agora, disse Danilo, paramos de ter medo e começamos a construir nosso mundo. Nosso mundo vai ter galas beneficentes? Só se você quiser. Vai ter jantares românticos? Todos que você puder aguentar. Vai ter amor de verdade? Para sempre. Então, disse Mel, acho que posso me acostumar com isso. E pela primeira vez em semanas, ela acreditou que talvez pudesse mesmo. 3 meses depois da grande revelação de sentimentos no escritório, Mel descobriu que namorar um CEO milionário era como aprender uma nova língua, cheia de regras não escritas, tradições estranhas e pessoas que falavam em código. Mas também descobriu que Danilo estava fazendo um esforço genuíno para aprender a língua dela. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Mel pela 5ª vez, enquanto subia as escadas do seu prédio com Danilo. Tenho certeza, respondeu ele, carregando uma sacola de supermercado. Quero conhecer sua vida de verdade. Minha vida de verdade inclui um apartamento pequeno, uma gata mal-humorada e macarrão instantâneo no jantar. Perfeito. E Netflix na TV quebrada que às vezes fica sem som. Ainda melhor. E provavelmente vamos ter que dividir o sofá com Frida, que não gosta de visitas. Estou ansioso para conhecer a famosa Frida. Mel abriu a porta do apartamento e imediatamente se arrependeu. Não porque estava bagunçado, ela havia passado 3 horas limpando tudo até ficar irreconhecível, mas porque, visto pelos olhos de alguém acostumado com penthouses e casas de campo, seu pequeno apartamento parecia ainda menor. É aqui, disse ela, tentando soar casual. Danilo entrou e olhou ao redor com interesse genuíno. O apartamento tinha um quarto, uma sala pequena que também servia como escritório, uma cozinha que mal cabia 2 pessoas e um banheiro do tamanho de um armário. Mas tinha também plantas nas janelas, livros espalhados por toda parte, fotos de amigos nas paredes, e aquele tipo de bagunça organizada que fazia um lugar parecer um lar de verdade. É perfeito, disse Danilo. Não é perfeito. É pequeno. É aconchegante. É uma forma educada de dizer pequeno. É uma forma honesta de dizer que parece com você. Mel o olhou confusa. Como assim? Caloroso, acolhedor, cheio de personalidade, real. Nesse momento, Frida apareceu da cozinha, analisou Danilo com seus olhos verdes críticos e emitiu um miado que soava claramente como uma pergunta. E quem é este intruso? Frida, este é o Danilo, disse Mel, como se estivesse fazendo uma apresentação formal. Danilo, esta é Frida. Danilo se abaixou e estendeu a mão para a gata. Prazer em conhecê-la, Frida. Frida cheirou sua mão por um momento, depois se esfregou nela de uma forma que claramente significava aprovação. Ela gostou de você, disse Mel surpresa. Ela nunca gosta de ninguém de primeira. Talvez ela saiba que tenho boas intenções. Ou talvez ela esteja planejando te usar como aquecedor humano. Como se tivesse ouvido, Frida saltou para o colo de Danilo assim que ele se sentou no sofá. Definitivamente quer te usar como aquecedor, riu Mel. Eles fizeram macarrão instantâneo para o jantar, a versão sofisticada com legumes de verdade que Danilo havia trazido. Comeram sentados no sofá, assistindo a um filme antigo na Netflix, com Frida ronronando entre eles. Isso é agradável, disse Danilo durante uma pausa para comerciais. Isso é minha vida normal de terça-feira à noite. Então, eu quero mais terças-feiras normais. Mesmo com macarrão instantâneo e TV com problemas de som? Especialmente com macarrão instantâneo e TV com problemas. Por quê? Porque é real. Porque quando estou aqui com você, não preciso ser CEO Danilo Rocha. Posso ser só Danilo. Mel estudou seu rosto. E quem é só Danilo? Ainda estou descobrindo, faz muito tempo que sou só o CEO. E você gosta de quem está descobrindo? Gosto. Ele é mais relaxado, mais feliz, mais humano. Humano é bom. Humano é ótimo. Na semana seguinte, foi a vez de Mel conhecer mais do mundo de Danilo. Ele a levou para sua casa pela primeira vez.
Um penthouse que era tudo o que ela havia imaginado, e mais um pouco. Meu Deus, murmurou Mel quando entraram. Isso é maior que todo o meu andar. É grande demais para uma pessoa só, admitiu Danilo. A casa era linda, mas impessoal. Moderna, elegante, com uma vista incrível da cidade. Mas não tinha plantas nas janelas, livros espalhados ou fotos de amigos. Tinha arte cara nas paredes e móveis que pareciam nunca ter sido realmente usados. Onde você guarda suas coisas pessoais? Perguntou Mel. Que coisas pessoais? Sei lá, fotos, cartas, coisas que têm valor sentimental. Danilo pareceu confuso. Não tenho muitas coisas assim. Como não tem? Todo mundo tem. Eu nunca pensei em guardar coisas. Mel o olhou com algo parecido com pena. Danilo, onde estão suas memórias? Na minha cabeça? Não, suas memórias físicas. Coisas que te fazem lembrar de momentos importantes. Eu tenho troféus no escritório, não troféus de trabalho, coisas pessoais. Como... Mel parou e pensou. Como ingressos de filmes que você assistiu em encontros importantes, ou fotos com amigos, ou cartas que alguém te escreveu. Ah, disse Danilo, começando a entender. Eu nunca tive muito disso. Por quê? Nunca tive tempo para relacionamentos que gerassem esse tipo de coisa. E amigos? Colegas de trabalho, principalmente. Danilo, isso é triste. É. Uma casa deveria contar a história de quem mora nela. Sua casa não conta história nenhuma. E a sua conta? Conta. Tem fotos das viagens que fiz com Luna, livros que ganhei de aniversário, plantas que consegui não matar. Cada coisa tem uma história. Danilo olhou ao redor da sua casa como se a estivesse vendo pela primeira vez. Talvez seja a hora de começar a colecionar memórias. Talvez seja. 2 semanas depois, Mel notou mudanças sutis na casa de Danilo. Havia uma foto deles dois na mesa da sala, tirada no gala, quando ela nem sabia que estava sendo fotografada, mas estava rindo de algo que ele havia dito. Havia um vaso com flores frescas na cozinha, e no criado mudo ao lado da cama, havia o bilhete que ela havia deixado para ele depois da primeira vez que passou a noite lá. Você está coletando memórias, observou ela. Estou aprendendo, sorriu Danilo. O próximo desafio veio quando Danilo sugeriu que ela conhecesse seus pais. Seus pais? Repetiu Mel, sentindo o familiar frio no estômago. É muita pressão? É que são seus pais, e eles provavelmente esperavam que você namorasse alguém mais. Mas o quê? Adequada. Alguém da mesma classe social. Alguém que eles conhecessem. Mel, meus pais vão te amar. Como você pode ter certeza? Porque eu te amo. E porque você é impossível de não amar. Danilo, e se eles acharem que não sou boa suficiente para você? Então eles estarão errados. E eu vou deixar isso bem claro. O jantar com os pais de Danilo aconteceu em um restaurante elegante que Mel reconheceu das revistas de sociedade. Ela passou 2 horas se arrumando e ainda assim se sentiu inadequada quando conheceu o Sr. Roberto Rocha e a Sra. Helena Rocha. Eram pessoas impressionantes. Ele com aquela presença natural de quem estava acostumado a comandar salas de reunião, ela com a elegância refinada de quem havia nascido em berço de ouro. Mas também eram, para surpresa de Mel, genuinamente calorosos. Então você é a famosa Mel, disse Helena beijando suas bochechas. Danilo não para de falar de você. Espero que sejam coisas boas, respondeu Mel, tentando não soar tão nervosa quanto se sentia. Só as melhores, assegurou Roberto. Ele disse que você trabalha com marketing. Sou assistente de marketing, corrigiu Mel. Nada muito glamouroso. Marketing é fundamental nos negócios modernos, disse Roberto seriamente. E Danilo nos contou que você tem ideias muito criativas. Ele contou? Contou, confirmou Helena. E também contou que você o faz rir, que você trouxe alegria para a vida dele. Mel olhou para Danilo, que estava sorrindo de uma forma que a fez se sentir aquecida por dentro. Ele também trouxe alegria para a minha vida, disse ela. Que bom, sorriu Helena, porque há muito tempo não vemos nosso filho tão feliz. O jantar correu melhor do que Mel havia imaginado. Os pais de Danilo fizeram questão de incluí-la na conversa. Perguntaram sobre sua família, seu trabalho, seus interesses. E quando se despediram no final da noite, Helena a abraçou como se fossem amigas de longa data. Gostaram de mim? Perguntou Mel quando estavam no carro. Adoraram você. Como eu sabia que iam adorar. Como você sabia? Porque você é adorável.
E porque eles viram o que você faz comigo. O que eu faço com você me torna melhor, mais feliz, mais eu mesmo. E seus pais notaram isso? Minha mãe disse que nunca me viu tão relaxado. Meu pai disse que você tem substância. Vindo dele é um grande elogio. Substância? Ele quis dizer que você é real, que tem profundidade, que não está comigo pelo dinheiro ou status. Isso era uma preocupação. Era uma preocupação constante, admitiu Danilo. Até você. Por quê? Porque você me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E isso é raro. É? No meu mundo é quase impossível. Mel considerou isso. Então talvez você precise de um mundo novo. É exatamente o que estou pensando. Um mundo nosso? Um mundo nosso. E enquanto dirigiam pela cidade, Mel percebeu que aos poucos eles estavam realmente construindo algo novo. Não o mundo dele ou o mundo dela, mas algo que pertencia a ambos. Algo que incluía macarrão instantâneo e galas beneficentes, apartamentos pequenos e penthouses, gatas mal-humoradas e pais elegantes. Algo que, surpreendentemente, estava começando a fazer sentido. Mesmo quando não deveria fazer sentido nenhum. Talvez, pensou Mel, o amor realmente fosse maior que a lógica. E talvez isso fosse exatamente o que tornava tudo tão perfeito. 6 meses depois de derrubar um CEO em uma cafeteria, Mel acordou em uma manhã de sábado, com a estranha sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Não tinha motivo específico para pensar isso. Era apenas uma intuição, daquelas que fazem as pessoas verificarem se trancaram a porta 3 vezes antes de sair de casa. Danilo estava na cozinha fazendo café quando ela desceu, usando apenas uma camiseta e shorts de pijama. Eles haviam começado a passar fins de semana alternados nas casas um do outro, e Mel tinha que admitir que se acostumar com a cozinha high-tech dele havia sido mais fácil do que esperava. "Bom dia, linda", disse ele, beijando sua testa. "Bom dia. Dormiu bem? Melhor ainda depois que você veio para cá", disse ele, passando os braços ao redor da cintura dela. "Isso foi muito piegas", disse Mel, mas estava sorrindo. "Estou praticando ser romântico." "Você já é romântico." "Quero ser mais romântico." "Por quê?" "Porque você merece todo o romance do mundo." Mel o olhou com desconfiança. "Ok, você está tramando alguma coisa. Está agindo estranho." "Estranho como?" "Mais intenso que o normal. E você já é bem intenso." "Talvez eu esteja apenas feliz. Ou talvez você esteja planejando algo." Danilo riu, mas Mel notou que ele não negou. Eles tomaram café da manhã na varanda, aproveitando a vista da cidade que nunca deixava de impressionar Mel. Era uma daquelas manhãs perfeitas de São Paulo, com sol e uma brisa leve que fazia tudo parecer possível. "Que planos temos para hoje?" perguntou Mel. "Na verdade, queria te levar para um lugar especial." "Que tipo de lugar especial?" "Surpresa. Você sabe que não gosto de surpresas. Esta você vai gostar. Como pode ter certeza? Porque te conheço. E se eu não gostar? Então faremos outra coisa." "Promete?" "Prometo." 1 hora depois, eles estavam no carro dirigindo para uma parte da cidade que Mel não reconhecia. Não era uma área elegante como a vizinhança de Danilo, nem uma área modesta como a sua. Era algo no meio, um bairro antigo que estava sendo renovado, com ruas arborizadas e casas charmosas. "Onde estamos indo?" perguntou Mel pela 10ª vez. "Quase chegando", respondeu Danilo, estacionando em frente a uma casa pequena, mas encantadora, com jardim na frente e uma varanda aconchegante. "De quem é esta casa?" "Vem, quero te mostrar uma coisa." Eles saíram do carro e Danilo a levou até o portão. A casa era linda, não grande, mas bem cuidada, com detalhes que mostravam que alguém havia colocado amor em cada reforma. "Danilo, sério, de quem é esta casa?" "Tecnicamente, minha." Mel o encarou. "Sua? Você comprou outra casa?" "Comprei, mas não para mim." "Para quem então?" "Para nós." Mel sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. "Como assim para nós?" "Mel, sua casa é perfeita para você. Minha casa é perfeita para CEO Danilo. Mas pensei que talvez precisássemos de uma casa que fosse perfeita para nós dois. Você comprou uma casa para nós?" "Comprei uma casa para nós." "Sem me consultar?" "Quis que fosse surpresa." "Danilo, isso é loucura. Você não pode simplesmente comprar uma casa." "Posso sim. Acabei de fazer isso." Mas isso é uma decisão enorme."
É um compromisso enorme. É. E se eu não estiver pronta para esse tipo de compromisso? Está? Mel abriu a boca para dizer que não, que era cedo demais, que eles precisavam conversar sobre essas coisas. Mas quando olhou para a casa, realmente olhou, viu algo que a fez parar. Viu uma varanda onde poderiam tomar café da manhã. Viu um jardim onde Frida poderia brincar. Viu janelas grandes que deixariam entrar muita luz. Viu um lugar que parecia lar. Posso ver por dentro? Perguntou ela em voz baixa. Claro. A casa por dentro era ainda mais perfeita que por fora. Não era grande como o penthouse de Danilo, nem pequena como o apartamento de Mel. Era exatamente no meio termo, espaçosa o suficiente para não se sentirem apertados, mas aconchegante o suficiente para ser um lar de verdade. Havia uma lareira na sala, uma cozinha com ilha onde poderiam cozinhar juntos, um escritório onde Mel poderia trabalhar e um quarto principal com uma vista linda do jardim. O que você acha? Perguntou Danilo, claramente nervoso com sua reação. É perfeita, disse Mel, e percebeu que era verdade. Sério? Sério. Mas Danilo, isso é muito, muito rápido, muito grande, muito... tudo. Eu sei, mas desde que te conheci, tudo na minha vida tem sido muito inesperado, muito intenso, muito bom para ser verdade, e descobri que gosto de muito. Mel andou pela casa novamente, tentando processar o que estava acontecendo. Danilo havia comprado uma casa, para eles, sem perguntar. Era insano. Era também o gesto mais romântico que alguém já havia feito por ela. Danilo, disse ela, se virando para encontrá-lo parado na porta do quarto. Isso é loucura. Eu sei. Você não pode simplesmente comprar casas para pessoas. Não comprei para pessoas. Comprei para você. Para nós. E se eu disser não? Então vou vender a casa e vamos continuar dividindo tempo entre nossas casas até você estar pronta. Ah, se eu nunca estiver pronta. Então vamos ser felizes do jeito que estamos agora. Mel o estudou. Você realmente faria isso? Venderia a casa se eu pedisse? Faria. Por quê? Porque te amo mais que qualquer casa. Te amo mais que qualquer coisa. Mesmo que isso signifique que talvez eu nunca esteja pronta para morar junto? Mel, eu te esperaria para sempre se fosse necessário, mas estou apostando que você está mais pronta do que pensa. Como pode ter certeza? Porque você não disse não, disse que era loucura, que era muito, que era rápido, mas não disse não. Mel percebeu que ele estava certo. Em nenhum momento havia dito que não queria. Só havia dito que era assustador. Estou com medo, admitiu ela. Do quê? De que isso seja grande demais. De que eu não seja suficientemente madura para isso. De que eu estrague tudo. Mel, olha para mim. Ela olhou. Você já está morando comigo meio tempo. Você já conheceu meus pais. Você já me viu no meu pior humor e ainda assim me ama. Você já passou noites cuidando de mim quando estava doente. Já dividimos sonhos, medos, expectativas. A única coisa que mudaria é o endereço. Só isso? Só isso. Bem, isso e o fato de que Frida teria um jardim todo para ela. Você pensou na Frida? Pensei em tudo. No quintal para ela, na luz natural que você ama, na cozinha onde podemos cozinhar juntos, no escritório onde você pode trabalhar em paz. Pensei em como seria acordar com você todos os dias neste lugar que seria nosso. Mel sentiu os olhos marejarem. Você realmente pensou em tudo. Pensei no nosso futuro. E como você vê nosso futuro? Vejo o café da manhã na varanda. Vejo Frida dormindo no jardim. Vejo você trabalhando no escritório enquanto eu trabalho na cozinha. Vejo jantares com nossos amigos. Vejo discussões sobre qual filme assistir. Vejo você rindo das minhas piadas ruins. Vejo nós dois felizes construindo uma vida juntos. E se der errado? E se der certo? Danilo, Mel, há 6 meses você me derrubou em uma cafeteria e mudou minha vida completamente. Desde então, tudo tem dado certo. Por que agora seria diferente? Mel caminhou até a janela do quarto e olhou para o jardim. Podia imaginar Frida lá, explorando canteiros e caçando borboletas. Podia imaginar ela e Danilo tomando café na varanda, lendo jornal no domingo de manhã. Podia imaginar sendo feliz ali. Ok, disse ela se virando para ele. Ok, ok. Vamos morar juntos. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Danilo foi radiante. Sério? Sério? Mas tem condições. Qualquer condição. Frida vem junto. Óbvio. E eu pago metade de tudo. Contas, mercado, manutenção. Mel,
Não é negociável. Se vamos ser parceiros de verdade. Tudo bem. Metade de tudo. E quando eu tiver um ataque de pânico sobre como isso é uma decisão adulta demais para mim, você vai me abraçar e me dizer que está tudo bem. Prometo. E você nunca mais pode tomar decisões importantes sem me consultar. Nunca mais. Mesmo que seja uma surpresa romântica, especialmente se for uma surpresa romântica. Danilo a puxou para um abraço. Então, estamos fazendo isso? Estamos oficialmente morando juntos? Estamos oficialmente morando juntos. Em uma casa que é nossa. Em uma casa que é nossa. Eu te amo, disse ele beijando sua testa. Eu também te amo. Mesmo quando você toma decisões insanas sem me consultar. Especialmente quando tomo decisões insanas sem te consultar. Eles passaram o resto do dia explorando a casa, fazendo planos sobre onde colocar cada coisa, discutindo mudanças que queriam fazer. Era estranho como rapidamente a casa começou a parecer deles. No final da tarde estavam sentados na varanda, dividindo uma pizza que haviam pedido, quando Mel teve uma realização. Danilo, sim? Você sabia que ia fazer isso desde quando? Fazer o quê? Comprar a casa. Quando você decidiu? Danilo hesitou. Você realmente quer saber? Quero. Há 3 meses. Quando você estava doente com gripe e eu fiquei cuidando de você no seu apartamento. Você estava febril e delirando. E ficou preocupada se Frida estava bebendo água suficiente. E pensei, eu quero cuidar desta mulher e desta gata irritante para o resto da minha vida. Foi aí que soube. Soube o quê? Que queria construir uma vida de verdade com você. Não só namorar, não só sair juntos. Queria acordar com você todos os dias. Queria dividir responsabilidades. Queria ser uma família. Uma família? Você, eu e Frida. E talvez algum dia outras pessoas também. Outras pessoas? Crianças talvez. Se você quiser. Algum dia. Mel o olhou, tentando processar tudo. Você quer ter filhos comigo? Quero ter uma vida inteira com você. Filhos seriam só uma parte disso. E se eu não quiser filhos? Então não teremos filhos. E se eu quiser? Então teremos quantos você quiser. E se eu mudar de ideia sobre tudo isso? Sobre morar juntos, sobre o futuro, sobre nós? Então vamos descobrir juntos como fazer dar certo. Mel ficou em silêncio por um momento, observando o jardim onde Frida já estava explorando, como se fosse dona do lugar. Danilo, sim? Obrigada. Por quê? Por ver um futuro comigo. Por querer construir algo comigo. Por me amar o suficiente para comprar uma casa maluca. Obrigado você. Por quê? Por me deixar te amar. Por aceitar minha loucura. Por tornar minha vida infinitamente melhor. Mesmo quando eu te derrubei em uma cafeteria. Especialmente quando me derrubou em uma cafeteria. 6 meses depois, Mel acordou na mesma casa, no mesmo quarto, ao lado do mesmo homem, mas se sentindo completamente diferente. Não porque algo havia mudado entre eles, mas porque ela finalmente havia parado de ter medo da felicidade. A casa havia se tornado realmente deles. Havia fotos nas paredes, plantas nas janelas, livros espalhados por toda parte. Havia também uma nova adição, um anel de noivado que Danilo havia dado a ela na semana anterior, de uma forma muito mais tradicional, ajoelhado na varanda onde eles tomavam café da manhã, com Frida observando julgamentalmente. Você tem certeza de que quer casar comigo? Havia perguntado ele. Mesmo sabendo que sou o tipo de pessoa que compra casa sem avisar. Eu tenho certeza, havia respondido ela, especialmente sabendo que você é o tipo de pessoa que compra casa sem avisar. Significa que nunca vou me aborrecer. Agora, olhando para o anel no seu dedo, Mel ainda às vezes não acreditava que aquela era sua vida, que havia encontrado alguém que a amava, não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas, que havia encontrado alguém disposto a construir um mundo novo com ela. Bom dia, futura esposa, disse Danilo, beijando sua nuca. Bom dia, futuro marido. Algum arrependimento? Sobre o quê? Sobre aceitar casar com um homem que você conheceu derrubando ele em uma cafeteria. Nenhum arrependimento, disse Mel, se virando para beijá-lo. Na verdade, estou pensando em voltar àquela cafeteria. Por quê? Para agradecer. Se não fosse por aquele café derramado, nada disso teria acontecido. Verdade. Talvez devêssemos fazer nosso casamento lá. Você está falando sério. Por que não? Foi onde nos conhecemos. Foi onde tudo começou. Mel considerou a ideia. Um casamento em uma cafeteria pequena e aconchegante,
rodeados pelos amigos e família, no lugar onde suas vidas se cruzaram da forma mais improvável possível. "Sabe de uma coisa?", disse ela. "Acho que essa é a ideia mais maluca e perfeita que você já teve. Melhor que comprar uma casa sem avisar? Muito melhor. Então vamos fazer isso? Vamos fazer isso." E 6 meses depois, em uma terça-feira ensolarada, Mel Silva se casou com Danilo Rocha na cafeteria Grão Dourado, usando um vestido simples e carregando um buquê de flores do jardim da casa deles. Luna foi sua madrinha. Os pais de Danilo foram suas testemunhas. E Frida assistiu a tudo de uma transportadora especial decorada com laços. O barista que havia presenciado o primeiro encontro deles foi quem oficializou a cerimônia. Ele havia se tornado pastor nas horas vagas e ficou emocionado quando descobriu a história. "Quem diria", disse ele durante a cerimônia, "que um acidente com café resultaria em amor verdadeiro?" "Não foi um acidente", disse Mel olhando para Danilo. "Foi destino disfarçado de desastre." "A melhor definição de amor que já ouvi", riu Danilo. E quando se beijaram como marido e mulher, na mesma cafeteria onde tudo havia começado, Mel soube com certeza absoluta que às vezes as melhores coisas da vida realmente aconteciam quando menos esperávamos. Às vezes, derrubar um CEO em uma cafeteria era exatamente o que uma pessoa precisava para descobrir que merecia ser feliz. E às vezes, apenas às vezes, os finais felizes eram ainda melhores na vida real que nos filmes. Especialmente quando incluíam café derramado, gatas mal-humoradas e homens malucos o suficiente para comprar casas sem avisar. Era, Mel decidiu, exatamente o tipo de loucura com a qual ela poderia viver para sempre. E foi exatamente o que fez.